Fala galera, beleza? TM News na área, TM News com mais informação para vocês, para a gente falar aqui de Vasco, para a gente falar tudo o que está acontecendo no dia a dia do Vascão. Então, antes da gente começar esse vídeo, como sempre, eu peço para você que se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente a continuar crescendo no YouTube, e solta o dedo no like. Bora deixar o like, que também ajuda muito para a entrega do vídeo, para chegar em mais pessoas. Então, deixa o seu like aí, dá essa moral pra gente, clica aqui embaixo, ó, deixa o like, que não custa nada e é facinho. E também se inscreve no canal, que também ajuda muito a gente. A gente tá no mês 8, até o mês 10 a meta é 10 mil inscritos, hein? Então bora lá que eu tenho certeza que a gente consegue, que vocês são foda, né? Melhor público que existe tá aqui, ó, no TM News. Então vocês são foda, e se não fossem vocês, o TM News não existiria. Então, já agradeço de antemão, deixa o like, se inscreve no canal e bora falar de Vasco. Bora falar de reforço, tá? Bora falar de Vasco e Atlético Goianiense e bora falar dessa cobrança. 2 cobranças, tá? Que o Vasco teve nessa última semana. Vou falar de reforço rapidinho, tá? O Pedrinho tem 3 negociações bem encaminhadas. Uma já está engatilhada, só falta praticamente a assinatura do contrato, e outras 2 estão se encaminhando muito bem. Parece aí que o atacante, né, o centroavante que o Vasco está procurando, parece que está bem legal, já está começando a andar as negociações, parece que essa negociação já está fluindo muito bem, o Vasco já está começando a se acertar com esse atacante, porém, ainda não foi divulgado o nome dele também. Aí o Santiago Rodrigues e o Gonçalo Álvares, não são centroavantes, são pontas, tá? Ponta de lança, ponta esquerda, ponta direita, então não cabem ali como centroavante que o Vasco estaria negociando. Outro nome que também está bem à frente, né, que já está praticamente fechado, é o zagueiro, tá? Porém, o zagueiro não teve o nome revelado, como a gente já trouxe aqui as informações sobre ele. O Vasco ofereceu 2 anos de contrato, até 2 temporadas, né, até o final do ano que vem, ou melhor, até 2026, né? 2024 até o final de 2025 e 2025 até o final de 2026, ou seja, 2 anos e meio praticamente de contrato, com um salário entre 300 a 700 mil reais, isso creio que já contando com luvas, porque o Vasco ofereceu 5 milhões de luva, seja aí dividido por mês, aí daí 100 e poucos mil reais nesses 24 meses. Lembrando que as luvas não são pagas imediatamente, o clube paga parceladamente as luvas aí para os jogadores. Então tem essas negociações rolando, e parece que o Vasco vai abrir negociações também com o Santiago Rodrigues, mas essas informações a gente vai trazer mais para frente, tá? A gente traz mais para frente, porque ainda não tem muita informação sobre isso. Eu acabei de receber essa informação que o Vasco pode negociar o Santiago Rodrigues, mas tem alguns pontos aí que serão necessários para que isso aconteça, tá? Vai lembrar também que o Vasco perdeu um grande centroavante, o Daverson, para o Galo. Eu acho que valeria muito a contratação dele, o cara é vascaíno, é bom jogador, tem estrela, eu acho que caberia ele no Vasco, tá? E o Vasco tem aí o próximo jogo contra o Atlético Goianiense. Questão de contratações, o Pedrinho depende de algumas coisas para fazer essas contratações, por exemplo, do zagueiro, do atacante, que são as saídas de alguns jogadores. Temos aí encostados no Vasco, jogadores que não vão mais ser utilizados, ou se forem utilizados assim, é só em última circunstância. Praxedes, Galdames, Serginho, Eric Marcos e Zé Gabriel. Situação por situação. O Praxedes não tem muito o que fazer, a não ser que o Bragantino consiga vender o jogador, o Vasco vai ficar com ele até o final do ano. E o Bragantino não quer ele de volta. O Vasco tem toda a evolução do jogador e o Bragantino não aceitou. Ele joga para você que o cara joga para você de volta. Então, o Praxedes deve ficar até o final do ano encostado lá, ganha quase 300 mil reais por mês. Outro jogador que está encostado é o Galdames. Não deve mais ter oportunidades. Quando teve, entrou mal. E está muito próximo de sair para a Universidade Católica do Chile. Parece que o Pedrinho convenceu o jogador aí. Tem também a família dele que quer voltar para o Chile, ele quer ficar perto da família. Então o Galdames logo mais deve ir para a Universidade Católica do Chile. Outro nome aí que também tem encostado é o Serginho, que por enquanto está mais perto de sair, mas também não tão perto assim. Tem propostas para jogar no Criciúma ou no Goiás jogando a Série B. Mas no Vasco ele já não joga mais. O Rossi teve proposta do Paysandu, mas parece que recusou a proposta, porque quer ficar no Vasco. E tem aí questão também do Zé Gabriel, agora que deve ser procurado um novo clube para ele, assim como o Eric Marcos, que por enquanto não teve uma proposta satisfatória para a venda do jogador.
Lembrando, tá, gente? Rossi ganha mais ou menos 300 mil reais por mês. O Eric Marcos também um pouco menos. Serginho ganha cerca de 350 mil reais por mês. Galdames ganha 600 mil reais por mês. E o Praxedes quase 300 mil reais por mês. Ou seja, são salários muito altos que, tirando todo mundo, dá mais de R$1 milhão. Então o Vasco teria um desafogo financeiro. E agora eu falo, porra, o Rossi é tão vascaíno como se diz e está atrapalhando o Vasco. Por que não sai para o Paysandu, onde vai ser astro, vai ser estrela, vai ser titular e fica no Vasco, onde ele só está atrapalhando nesse momento? O Serginho também só está atrapalhando o Vasco. Esses jogadores estão ocupando vaga de outros jogadores e a vinda deles, tá? Então o Pedrinho precisa que esses caras saiam para contratar. Por quê? Porque o Vasco está sem dinheiro, o Vasco não teve o aporte da 777, o Vasco está numa briga judicial e o Vasco não tem grana. O associativo não tem grana, não tem faz tempo. E voltando a SAF para o Vasco, depende de muito dinheiro. Então o Pedrinho tem o dinheiro para manter o Vasco até o final do ano. O Pedrinho não quer se endividar, o Pedrinho precisa que esses caras saiam para poder contratar, porque ele tem que arcar com o salário desses caras. E mesmo que saiam por empréstimo, tá? E o Pedrinho ainda arque com parte do salário deles, já dá uma liberada ali na questão de folha salarial e o Vasco fica com mais tranquilidade para contratar, tá? Porque o Galdames, por exemplo, parece que aceitou diminuir o salário para 300 mil reais por mês e o Vasco pagaria só 150 mil para ele ir para a Universidade Católica até o final do ano, tá? E aí ele teria aí 150 mil pagos pelo Vasco e 150 mil pagos pela Universidade Católica, ou seja, já cai 150 mil reais para o Vasco não pagar mais 300 mil para o Vasco não pagar, ou seja, de 600 mil vai cair para 150 mil, daí ser quase 500 mil reais, tá? Já dá para pagar um salário legal aí, como a gente falou, o salário do zagueiro tem 300 e 700 mil. Se for 700 mil e sair, por exemplo, o Rossi, o Vasco já consegue pagar o salário do zagueiro integralmente até o final do ano. Ou seja, o Vasco precisa muito que esses caras saiam. Não estão treinando com o time titular, estão treinando separado. Eu também colocaria eles para treinar com sub-20, por exemplo. Tá? Eu também faria de algumas coisas para tentar até dar ritmo de jogo para eles, porque o sub-20 o treino é pesado também, a molecada. Mas se for para ficar no Vasco, que fique para fazer alguma coisa. E como eles não estão conseguindo render, que saiam do Vasco. Tá na hora de sair do Vasco. Já acabou esse ciclo que eles ficam toda hora batendo para ficar, né? Então agora está na hora de sair do Vasco e o Pedrinho precisa que esses caras saiam do Vasco, para que o Vasco possa ter aí um novo fluxo, uma nova história, um novo período, uma nova liga, um novo ciclo para esse futebol até o final de 2024. O Vasco não pode cair, o Vasco tem que pegar uma Sul-Americana pelo menos, para ano que vem a gente pegar e pensar em título de Sul-Americana, pensar em título de Copa do Brasil. Esse ano dá para ganhar? Dá. Tá? Dá, mas é muito difícil esse ano o Vasco conquistar a Copa do Brasil. Sejamos bem honestos e bem realistas. Só se o Vasco engrenar muito bem na Copa do Brasil, que são só 2 jogos contra cada time, né, diretos, é outro tipo de competição, não é um pontos corridos, então uma outra estratégia, então daria para o Vasco ganhar. Porém, é muito difícil que o Vasco ganhe, porque tem elencos como Palmeiras, Flamengo, um dos dois já vai cair, tem ali o Fluminense melhorando, o Corinthians melhorando, o Grêmio melhorando. Então, vão ser jogos difíceis. Não acho que vai ter jogo fácil. E contra o Goianiense também vai ser difícil. Inclusive, vamos falar de Atlético Goianiense agora. Só antes da gente continuar, eu peço de novo para vocês, galera. Deixa o like, tá? Deixa o like e se inscreve no canal, que ajuda muito a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Bom, Vasco e Atlético Goianiense. O Paiva recebeu uma pressão do Pedrinho no último jogo, tá? Teve uma conversa muito séria com o Pedrinho e com o Felipe. E parece, não só contra o Atlético Goianiense, aquele último jogo, mas esse último jogo contra o Bragantino também teve uma pressão em cima do Paiva. E parece que foi dado o ultimato para ele, que pode ser que o jogo contra o Bragantino seja o último jogo dele. Tá? Parece que o Vasco já vai começar a procurar outros técnicos. E se o Vasco cair para fora, cair na Copa do Brasil, pode cravar que o Paiva não volta no próximo jogo, no domingo, né? Creio que seja no domingo o próximo jogo do Vasco, depois do Atlético Goianiense, contra o Fluminense no sábado, no próximo sábado, né? Vasco e Fluminense, deixa eu confirmar isso aqui. Vasco e Fluminense é no sábado, às 9h30 da noite. Então, se o Vasco não passar do Atlético Goianiense, é bem provável que no sábado o Vasco tenha outro time, outro técnico.
E, ó, vou falar uma coisa. Pedrinho e Felipe parece que já estão começando a procurar. Porque o Paiva tem até o próximo jogo para mostrar resultado, como a gente já trouxe aqui, senão ele vai ser... Não é demitido, tá? Vai ser demitido do cargo de técnico. Mas como ele não é técnico, ele vai voltar para a base, ou ele vai virar um interino ali, vai virar um assistente, um auxiliar permanente do Vasco, mas o Paiva recebeu esse ultimato. O Paiva pode sair do comando técnico do Vasco, dependendo da situação em que o Vasco esteja, tá? E também concordo que não dá para ficar esperando até entrar na zona do rebaixamento para trocar de técnico. Eu já falei aqui muito tempo atrás, não foi agora que começou a dar merda que eu falei. Falei, ó, o Paiva é um cara novo, é um técnico bom, mas ele é muito inexperiente, não tem casca para aguentar o momento de pressão, igual está acontecendo agora. E eu já falei a minha opinião. Eu acho que tem que trazer o Cuca. Dá um jeito de trazer o Cuca, oferece um bom salário para ele, até o final do ano, pelo menos, a gente sabe que o Cuca não é de ficar depois do final do ano, então não tenho tanto essa preocupação. Se ele quiser ficar, ótimo, se não, já pega e fala, por exemplo, com o Diniz, para ele vir montar o time ano que vem, ele escolher as peças que ele quer, entendeu? Do jeito que ele gosta de jogar, e eu acho que é isso que tem que fazer agora. Pega o Cuca, traz pelo menos até o final do ano e tenta depois abrir uma nova gestão, abrir um novo processo de qualificação de elenco com um técnico que vai saber montar o time para ele. Desde a pré-temporada, vai ter o Carioca, vai ter Copa do Brasil também nesse meio tempo, dependendo da situação do Vasco. Se não chegar na Libertadores, vai ter Copa do Brasil nesse meio tempo. Então, vai ter Carioca, Copa do Brasil, Brasileiro, vai ter amistosos. Então, dá para pegar um técnico novo e colocar ali, tá? Então, eu acho que o Paiva não dá mais. Gosto muito do Paiva, acho um cara nota 10, é um cara esforçado, inteligente, entende de futebol, mas não está com casca ainda para aguentar a pressão que está vindo para o Vasco. E eu falei isso muito tempo atrás, não é de hoje, e o Paiva realmente, infelizmente, está mostrando que eu estava certo lá atrás. Acho que é um bom técnico, acho que tem um futuro muito bacana pela frente, acho que o Vasco tem que estruturar ele psicologicamente e colocar ele como auxiliar permanente, tá ali no dia a dia do Cuca, do próximo técnico, que eu tô falando do Cuca, espero que seja o Cuca, né? Tá ali no dia a dia do próximo técnico, rondando, conversando, entendendo, faz um intercâmbio lá para o City, para o Liverpool, para o Bayern, sei lá para onde, e ganha mais experiência, ganha mais rodagem, olha o jeito que os europeus jogam, no Real Madrid também. Então faz isso, cria uma categoria de base, sabe? Coloca o Paiva para categorizar as bases, para o Vasco ter um estilo de jogo próprio, para o Vasco saber como é que para os moleques chegarem lá em cima, lá no time principal, e saberem como é o estilo de jogo do Vasco, caracterizar um estilo de jogo do Vasco e contratar técnicos que queiram esse estilo de jogo, tá? Para que na hora que suba para a base não seja um estilo de jogo completamente diferente. Então tem que ter um critério para escolher técnico. Vai ser o tic-tac? Então vai ser o Guardiola, o Xavi e o, sei lá, e o Zidane. Vai ser o contra-ataque, então vai ser o Carlo Ancelotti, vai ser o, sabe? Tem que colocar, falando nomes aqui que são conhecidos, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas trazer técnicos que estejam de acordo com o estilo de jogo do Vasco. Então pega, bota o Paiva para daqui a uns 3, 4 anos ser o técnico do Vasco, faz um acordo com ele e deixa ele já categorizar as bases. Faz ele, o Vasco vai ter que jogar desse jeito aqui na base, então vai contratar profissionais que vão saber treinar desse jeito, desde o sub-10 até o sub-20, e vai fazendo desse jeito, para na hora que o moleque chegar na base, já tenha um estilo de jogo próprio e ele consiga se adaptar melhor. O Barcelona fez isso. E o Barcelona ganhou tudo depois que fez isso. Tá? Melhorou muito. O Real Madrid faz isso. O Real Madrid tem o estilo próprio de jogar. Tanto que os técnicos que o Real Madrid contrata são técnicos que são todos do mesmo estilo. Zidane, o Ancelotti, todos que passam. Quando não passa um técnico parecido com o estilo de jogo do Real Madrid, não dá certo e logo sai, como foi o Santiago Lopetegui. Tem que fazer isso o Vasco, tem que botar um estilo de jogo próprio do Vasco. Cria um novo, sei lá, mas bota o Paiva para estudar e faz um projeto com o Paiva. Deixa eu falar agora dessa outra cobrança que o Vasco recebeu, não foi especificamente para o Paiva, tá? O Vasco já treinou ontem no CT Moacir Barbosa, hoje vai treinar de novo e parece que vai ter mudança no time, viu? Pode ser que o Léo Pelé nem seja relacionado. O provável time do Vasco é Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, Lincoln ou Rojas, creio que seja o Lincoln, e Piton. Hugo Moura, Souza, Cocão e Paiê. O Coutinho vai voltar para a reserva para continuar ganhando ritmo de jogo, mas não vai começar jogando lá na frente Adson e Vegete.
vai virar um 4-4-2 o Vasco, o que estava dando certo contra o Bragantino. O Vasco treinou no CT Maurício Barbosa, a galera ficou pé da vida com o Paiva e a Força Jovem soltou uma nota em geral, né? Soltou uma nota em geral, vou até mostrar aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a tela. A Força Jovem colocou a seguinte mensagem: colocar o Léo de titular, tendo Lincoln, que entrou bem e marcou até gol há poucos jogos atrás, já é inexplicável. Mas colocar como titular e capitão é inadmissível devido a todos os últimos acontecimentos. Se o Léo tivesse humildade, pediria para sair ainda hoje. Se o Paiva tivesse discernimento, nunca mais escalaria nenhum destes. Continuar a insistir em Zé Gabriel e Puma, etc., ou o técnico é burro, ou a escalação vem de cima. Queremos saber o porquê da insistência em alguns jogadores. Para o torcedor vascaíno, a escalação desses jogadores é inexplicável. Não vamos mais aceitar que isso se repita e o Vasco seja mais uma vez prejudicado. Terça-feira, vocês podem planejar uma crise já na escalação. Estamos avisando de agora. Escalação desse jogo contra o Bragantino foi uma lástima. Poupar o Vegetti, começar o jogo com um time teoricamente misto, num jogo chave do Campeonato Brasileiro, é inadmissível. Por que não poupou o Léo Pelé? Simplesmente inexplicável a escalação do time titular neste jogo. Cada jogo um pensamento diferente. Cadê a base? Perguntamos. Burro? Mesmo porque ainda acreditamos no trabalho do Paiva, mas está começando a fazer errado. E para a diretoria do Vasco, contratem logo um zagueiro para ser titular absoluto para ontem. Enquanto isso, coloquem o Lincoln, que a gente sustenta. Cadê o JP? Luiz Gustavo? Por que não estão usando a base? Todo jogo esses perebas são escalados, erram e continuam sendo escalados. Inexplicável. Confiamos na molecada e daremos tranquilidade para eles. Porque pior que Léo, Pelé, Zé Gabriel, Puma e por aí vai, é impossível. Oscilar faz parte. Fazer merda todo jogo que não. Lembre-se, a família promete, demora, mas cumpre. Ou seja, a Força Jovem deu um ultimato aí para o Rafael Paiva, deu um ultimato para a diretoria do Vasco e o Vasco vai ter que agir. Eu concordo em algumas partes aí, tá? Com essa nota, acho que tem que cobrar mesmo. Sempre cobranças pacíficas, que deixe bem claro isso. Não vale agressão, não vale furar pneu de jogador, não vale acabar com a paz do cara, mas eu concordo que tem que haver cobranças e cobranças um pouco mais pesadas. Não partindo para o físico nem psicológico. Mas ir lá no CT e cobrar igual da última vez foi, tem que ir. Agora, o Paiva vai ter que mudar. Parece que vai mudar. Mas o Vasco tem totais condições de sair dessa fria que entrou, tá? E eu já falei, troca o técnico o mais rápido possível. Já vai conversando, já vai procurando. Na quinta-feira, já prepara para anunciar um novo técnico para estrear no sábado, tá? Porque o Paiva não vai aguentar essa pressão. É muita pressão para um cara que não tem casca dura para aguentar esse ferro. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal. E hoje, 6h30 da tarde, estamos de volta com mais um TM News. Fui!